Imagine que a sua mente é um sistema operacional. Todo dia, ao acordar, você dá boot, carrega crenças, prioridades, atalhos, alarmes e também alguns bugs. Ansiedade, pressa, autossabotagem. O estoicismo nos convida a instalar um sistema estável, simples e poderoso, composto por 4 módulos que nunca saem de moda: sabedoria, coragem, justiça e temperança. Não é a filosofia das frases bonitas. É a engenharia de caráter que roda em segundo plano, regulando sua atenção, sua fala e suas decisões, mesmo quando ninguém está vendo. Hoje aqui, o que eu proponho é um sermão de atualização do seu software. Não um discurso distante, mas um chamado prático para que você troque improviso por intenção, nervosismo por direção, drama por dignidade. Respire. Assuma a cadeira do administrador do seu próprio sistema. Vamos começar pela sabedoria, porque ela organiza o resto. Sabedoria, em termos estoicos, não é acumular leitura. É enxergar o real sem maquiagem. É separar fato de opinião, impressão de conclusão, causa de ruído. Quantas vezes um olhar, um e-mail atrasado, um visto sem resposta vira tempestade? Sabedoria encurta a distância entre o que aconteceu e o que você conta para si. Você treina sabedoria quando pergunta: isto é dado ou interpretação? Depende de mim? Ajuda os meus valores? Epicteto falava das impressões. Elas chegam fortes, às vezes carregadas de emoção. O treino não é expulsar emoção, é escolher o que fazer com ela. Experimente ainda hoje o diário de 3 linhas de manhã e de noite. Ao acordar: o que vou enfrentar e como quero me portar? Ao encerrar o dia: onde fui melhor, onde exagerei, o que aprendo? Não é terapia longa, é manutenção de sistema. Ao escrever, você transforma a sensação em dado, dado em decisão. É aqui que a psicologia moderna entra com seu ainda não. Quando você disser, sou ruim nisso, troque por ainda não. O cérebro acompanha a linguagem. Sabedoria troca rótulo por processo, culpa por ajuste fino. Você não precisa de drama, precisa de método. A sabedoria também é humilde. Sabe o tamanho do próprio controle. A velha dicotomia continua atual. Há o que depende de você e o que não depende. A diferença é que, com um pouco de experiência, vale separar um terceiro campo: o que você influencia. Você não controla o humor do chefe, mas influencia com clareza e consistência. Não controla a economia, mas influencia a sua reserva, seu estudo, seu colchão emocional. Para usar bem essa matriz, faça o que os engenheiros fazem. Defina o próximo passo mensurável. A mente ama o vago porque o vago não cobra ação. Sabedoria pergunta: qual é o primeiro gesto honesto de 5 minutos? Abrir o arquivo, enviar o e-mail difícil, subir as escadas, beber água, sair para caminhar sem fone. 5 minutos cabem em qualquer vida. E sabe o que acontece? Enquanto a ansiedade exigia certezas, a sabedoria pede movimento. Certeza é luxo, movimento é dever. Agora, coragem. Coragem não é gritar, não é pose de herói, não é viver na pontinha do risco por vaidade. Coragem é agir na direção do que é certo apesar do frio na barriga. Quando você age assim, o medo aprende o seu lugar. O corpo treme, a voz falha, mas você segue. Basta um passo. O estoicismo favorece a prática do desconforto voluntário. Momentos pequenos em que você ensina ao corpo que consegue atravessar o incômodo sem desmoronar. É tomar um banho um pouco mais frio. É andar os últimos 4 quarteirões. É ficar 20 minutos sem notificações. É dizer não com calma quando o impulso é agradar. Não é autoagressão, é musculação moral sob supervisão da sua sabedoria. Para quem gosta de estrutura, crie o seu minuto estoico antes de decisões tensas. 20 segundos respirando, 20 nomeando a virtude que você precisa agora. Coragem. 20 escolhendo a próxima ação concreta. Feito isso, execute. E se falhar, aplique o recomeço em 2 minutos. Não negocie com o ego. Negocie com o tempo. Levante, faça 2 minutos do hábito e rejeite o teatro da perfeição. A coragem que muda destino não é hollywoodiana. É doméstica, discreta, repetida. Coragem também significa preparar-se para o que pode dar errado, sem ceder ao catastrofismo. Ensaiar o difícil não atrai desgraça,
atrai competência. Imagine a sua semana. Quais são os 3 pontos de fricção previsíveis? Transforme em roteiro. Risco, resposta, recurso. Risco, reunião tensa. Resposta: falar por fatos, pedir exemplos específicos, resumir em 30 segundos o que entendeu. Recurso: uma página de notas objetivas, um copo d'água, o compromisso de pausar antes de reagir. Risco: atraso de terceiros. Resposta: plano B e prazos com margem. Recurso: e-mail modelo, planilha de prioridades. Risco: autossabotagem. Resposta: ritual de segurança antes de começar. Respiração, água, celular longe. Recurso: checklists curtos, post-it visível. A coragem não mora na ausência do medo. Ela nasce do encontro entre preparo e decisão. E aqui vale lembrar algo precioso. Podem tirar muita coisa de você, mas a última liberdade é a de escolher a sua atitude. Diante do inevitável, coragem é justamente o ato de escolher com dignidade. Não é negar a dor, é dar direção a ela. Chegamos à justiça, a virtude que muitos confundem com punitivíssimo ou bravura social, quando na verdade é a arte de considerar o outro sem trair a si. Justiça, para o estoico, começa em casa, no autorrespeito. Sem autorrespeito, qualquer elogio te compra. Sem justiça interna, toda generosidade vira ressentimento. Para treinar justiça, construa fronteiras claras. Dizer não é um ato de honestidade com o outro e consigo. Diga: não posso agora porque já assumi prazos, retomamos na terça. Sem grosserias, sem novela. Justiça é utilidade. Como posso ser útil com o que tenho aqui e agora? Às vezes, ser justo é não oferecer ajudar que você não pode sustentar. Às vezes, é fazer algo excelente que ninguém verá. Às vezes, é dar crédito antes de pedir reconhecimento. Justiça também é linguagem limpa, chame as coisas pelo nome. Em vez de todo mundo faz isso, diga a pessoas que respeito não fazem isso, eu incluído. Em vez de ninguém liga, diga não comuniquei com precisão e clareza. Ao viver assim, você dá ao mundo um cidadão confiável. Não há sociedade madura sem indivíduos que amam o justo acima do conveniente. A justiça é irmã da utilidade silenciosa e do serviço. Quando você foca em servir, o ego perde fome. Em uma reunião, pergunte: qual valor posso entregar em 5 minutos? E entregue. Depois, fisicamente, pratique o silêncio por 20 segundos. Observe, ajuste. Deixe que as ideias respirem. Justiça também é olhar para quem sofre e não virar o rosto. Há sofrimento que você não resolve, mas pode honrar com presença, com escuta, com um gesto exato. Às vezes é encaminhar, às vezes é dizer: eu não sei, mas vou com você até onde eu puder. É impressionante como o sentido de vida floresce quando paramos de centrar a câmera só em nós. O psicólogo que viveu o extremo do sofrimento percebeu que a vida pede 3 respostas: criar, experimentar presença e amor, e escolher uma atitude diante do inevitável. Justiça se encontra com as 3. Criar algo que o mundo precisa, estar inteiro com quem você ama, escolher uma atitude que não humilhe sua dignidade. E tudo isso com temperança, a virtude que amarra o conjunto. Temperança é a elegância de não exagerar. A era dos excessos confunde abundância com valor e estímulo com vida. Temperança devolve o ritmo humano. Não é proibição, é proporção. Se você come até ficar pesado, sua mente dorme. Se você fala sem parar, sua palavra perde peso. Se você trabalha sem pausa, produz sem sentido. Temperança convida a 80%. Pare antes do excesso. Diga basta, com carinho. Guarde energia para o amanhã. Quer ver um exercício simples? Faça um orçamento de atenção. Defina tetos diários para notícias, redes e reuniões. Acrescente a lista do que ignorar. Toda vez que abrir a rede social, antes, beba um copo d'água e alongue por 30 segundos. Parece bobo? É revolucionário. Você reposiciona o corpo como âncora, desacelera a mente e dá ao cérebro um sinal claro: quem manda sou eu. Temperança também é a disciplina que sustenta a alegria. A alegria estoica não é euforia barulhenta. É contentamento calmo que nasce de fazer o certo e de ser coerente.
Você pratica essa alegria quando cuida do sono como quem protege um templo, quando caminha sem fone para deixar o mundo entrar, quando agradece por algo banal, a água fria que cai da torneira, a luz da manhã atravessando a janela, o silêncio que cabe numa xícara de café. Agora vamos integrar. Sabedoria percebe, coragem executa, justiça direciona para o bem comum, temperança regula o ritmo. É como um quarteto afinado. Se um toca alto demais, o conjunto sofre. Sabedoria sem coragem vira contemplação estéril. Coragem sem sabedoria vira imprudência. Justiça sem temperança vira moralismo. Temperança sem justiça vira comodismo. Você não precisa acertar sempre. Precisa notar o desvio e ajustar o som. Como fazer isso no caos do dia? Com pequenos rituais. Ao acordar, o ritual de intenção. Sente na cama, alinhe a coluna. Respire contando 5. Nomeie a virtude que será mais exigida hoje. Se é dia de decisão, sabedoria. Se é dia de avançar uma conversa, coragem. Se é dia de cuidar de gente, justiça. Se é dia de muitas tarefas, temperança. E uma regra que salva. Antes de qualquer resposta tensa, plante silêncio. Entre estímulo e resposta existe um espaço. Ali mora a liberdade. Use-o. Conte até 5, respire. Descreva em palavras simples o que está acontecendo. Você verá o problema encolher ao tamanho real. É inevitável que, no caminho, a autossabotagem apareça. Ela nem sempre é maldade. Muitas vezes, é um mecanismo de proteção tentando manter você seguro com métodos antigos. Em vez de se punir, traduza a sabotagem. Pergunte-se, que necessidade legítima este hábito ruim tenta atender? Pertencimento? Descanso? Proteção contra crítica? Atenda à necessidade de forma adulta e substitua o ritual. Antes de uma tarefa importante, faça seu ritual de segurança. 1 minuto de respiração, uma lista de 3 passos, água por perto, celular longe. Comece em 2 minutos. O que parecia muralha vira degrau. E quando vier o pensamento, eu não sou assim, devolva. Eu estou aprendendo. Identidade é voto repetido. A cada microevidência, você se torna o que pratica. Se cair, levante sem drama. A culpa te oferece teatro. A virtude te oferece caminho. Talvez você esteja se perguntando, como sustentar isso a longo prazo? O segredo está em transformar virtude em hábito operacional, não em evento. Não espere coragem na grande virada se você a despreza no pequeno gesto. Faça do primeiro pequeno passo um pacto. Cansado, caminhe 5 minutos, travado. Escreva 3 linhas. Com raiva, respire e descreva. Com medo, ensaie em voz baixa o que vai dizer. Sem saber por onde começar, comece pelo que estiver na sua frente e que dependa de você. A vida te pede responsabilidade onde você pisa, não onde você imagina. E por favor, cuide do corpo. O corpo é a interface da alma. Dormir bem é uma virtude física que sustenta as demais. Comer sem culpa e sem exagero é a gramática do longo prazo. Mover-se todos os dias é lembrar ao cérebro que você está vivo e que pode atravessar desconfortos. Não terceirize o básico. Sem o básico, o sistema cai, trava, reinicia no pior momento. Há um ponto crucial: a conversa com você mesmo. A mente é uma boa repetidora do que você diz a ela. Se você se insulta, ela responde com defesa, fuga, combate. Se você se orienta com precisão, ela responde com foco. Use a técnica rápida ABC. Acontecimento, crença, consequência. E a estratégia aqui é sempre a mesma. Sabedoria para ver claro, coragem para agir, justiça para servir sem ressentimento, temperança para seguir sem excessos. É simples, não é fácil, mas é simples, e o simples é praticável. Quando você adota as 4 virtudes como sistema operacional, também muda sua relação com o futuro. O futuro deixa de ser um juiz e vira um aliado. Você para de exigir um mapa perfeito e aprende a carregar uma bússola confiável. Com bússola, você atravessa neblina, ajusta um grau para a esquerda, outro para a direita, e segue. Com um mapa ilusório, qualquer mudança de rota parece fracasso. A bússola das virtudes te mantém alinhado quando o mundo muda. E o mundo sempre muda. Você não controla a direção do vento, regula as velas. Você não manda na maré, ajusta o leme. E de novo, quando a tempestade aperta,
O que te salva não é a raiva do mar. É a disciplina de segurar firme o que depende de você. Talvez você carregue mágoas antigas, momentos em que foi injustiçado ou em que errou com quem ama. Justiça e coragem te convidam à reparação possível. Nem sempre dá para consertar, quase sempre dá para reconhecer. Dizer "eu errei" é ato de coragem que limpa a alma. Dizer "eu perdoo" não é negar o dano, é libertar o futuro de ser refém do passado. Sabedoria pergunta: qual é o passo responsável que posso dar hoje para que o melhor de mim não chegue atrasado? E temperança segura a mão para que você não caia na tentação do tudo ou nada. Consertar aos poucos, com paciência ativa, é mais honrado que promessas grandiosas que desmoronam na terça-feira. Se você me perguntar por onde começo, minha resposta é: comece pelo minuto presente. Escolha uma virtude para ser o tema do seu dia. Se estiver confuso, escolha sabedoria. Descreva, não dramatize. Escreva 3 linhas. Se estiver empacado, escolha coragem. 1 passo, 2 minutos, uma conversa adiada, resolvida com respeito. Se estiver ressentido, escolha justiça. Um gesto útil que não pede aplauso e uma fronteira que protege sua agenda. Se estiver disperso, escolha temperança. Feche uma aba, beba água, defina o 80% e pare antes do excesso. Ao final do dia, revise sem culpa e agradeça por 3 coisas específicas. É assim que se instala o sistema. Não em um dia perfeito, mas em 1000 dias bons o suficiente. O extraordinário nasce do ordinário feito com virtude. A beleza desse caminho é que ele não é exclusivista. Não exige tempo livre, não precisa de retiro caro, não pede aplauso. Ele cabe no intervalo entre uma mensagem e outra, no trajeto a pé, no olhar que você pousa em quem ama, no copo d'água que você bebe com atenção. Cabe na sua respiração quando a raiva sobe, na pausa que você planta antes de responder, na escolha do que vale sustentar. Cabe, inclusive, na dor. Quando a dor chegar, e ela chega para todos, lembre-se de que você não é apenas o que sofre. Você é quem escolhe a atitude diante do sofrimento. A virtude não anula a lágrima, mas transforma a lágrima em semente. E um dia, você colhe. Quero que você saia desse encontro com uma imagem. Você, administrador do próprio sistema, rodando suas rotinas com serenidade. Cada manhã, um boot limpo. Intenção, respiração, primeiro gesto honesto. Ao longo do dia, pequenas atualizações. Reconhecer uma impressão, ajustar uma palavra, fazer um pedido claro, dizer um não respeitoso, parar no 80%. À noite, encerramento com dignidade, revisão sem culpa, gratidão específica, preparo do primeiro passo de amanhã. Quando o erro acontecer, e vai acontecer, você não formata a máquina inteira. Corrige o arquivo, reinicia o app, mantém o que funciona. Você vive no mundo real, com gente real, com metas reais. O sistema estoico não te separa da vida. Ele te coloca mais inteiro dentro dela. Sei que às vezes tudo isso parece muito. Por isso insisto. Menos teatro, mais prática. O que você pode aplicar nos próximos 5 minutos? Talvez seja beber água e fechar o navegador. Talvez enviar aquele e-mail curto que você enrola. Talvez escrever a frase: hoje vou praticar coragem em 1 passo e temperança no ritmo. Talvez caminhar 10 minutos antes de se afundar na próxima tarefa. Talvez ligar para alguém e dizer "eu te amo" com presença. A virtude é o caminho curto entre a intenção e a ação. E no fim, o mundo percebe. Você pensa que ninguém está vendo? Estão. Mas, antes de qualquer plateia, está você. E quando você se vê escolhendo o certo ao invés do confortável, o útil ao invés do vaidoso, o suficiente ao invés do excessivo, nasce uma alegria tranquila. A alegria de quem sabe que está no caminho. Sabedoria para enxergar, coragem para agir, justiça para servir, temperança para não se perder. Esse é o seu sistema operacional. Atualize-o um pouco hoje. Amanhã, mais um pouco. E quando vier o tropeço, lembre-se: ainda não. É um convite, não uma sentença. Recomece em 2 minutos. A mente aprende. O corpo aprende. O coração aprende. E a vida, gentilmente, começa a responder. Não porque o mundo ficou fácil, mas porque você ficou verdadeiro. E isso basta para escrever dias mais fortes, relações mais limpas e decisões mais leves. Siga. A próxima ação já está te esperando.